Danilo aqui, tô aqui com o Sobs, com mais episódio do nosso podcast Foi Lá e Fez. Hoje com dois convidados muito especiais aí. O que falar desses convidados aí, Rafa? Cara, eu até vou tomar água porque provavelmente eu vou chorar hoje, porque história, eu já falei pra ele, esse cara aqui é uma das minhas inspirações hoje, e esse cara fez muito do meu caráter durante o tempo de atleta. Então, eu consegui unir os dois, é muito especial pra mim, né, nessa nova fase da minha vida, e a história deles se encontra, né, e hoje são grandes pessoas aí, que têm muitos ensinamentos, pessoas que foram lá e fizeram acontecer. Então, obrigado por estarem aqui, vocês são muito, muito especiais pra mim. Pra mim também. Já começamos errado. Começamos assim já. Aí não dá, né? Então tá, deixa eu apresentar aqui pra vocês. Até fiz uma anotação aqui. Então a gente tá aqui hoje com o Rodrigo Carvalho, vulgo Índio, pai de 4 filhos, colorado, criado no bairro Restinga de Porto Alegre. Começou sua carreira na área de gastronomia, lavando pratos na Pizza Hut. E hoje em dia, mais de 2 décadas depois, é um dos sócios do grupo 20/9, que fará 7 anos, agora em setembro. Indo mais a fundo, o Índio teve um passado sem perspectiva, se envolvendo com coisas ilícitas, chegando na condição de morar na rua. A gastronomia mudou a vida dele, a visão de mundo, e hoje ele tem o projeto de montar uma escola de gastronomia dentro dos bairros vulneráveis de Porto Alegre, para que a gastronomia possa mudar tantas vidas assim como foi a dele. Bem-vindo, Índio. Obrigado. É isso aí? É isso aí. É tu mesmo? Junto com ele, nós temos aqui também o Paulo César Fonseca do Nascimento, conhecido como Tinga, criador do Gestão Além da Planilha. Ele é palestrante que leva ao seu público um conteúdo muito valioso de gestão, liderança, trabalho em equipe e motivação, com toda a experiência e carisma que já caracterizava ele na época de jogador, de seleção brasileira e clubes como Grêmio, Inter, Cruzeiro, Botafogo, Sport Lisboa, Borussia Dortmund da Alemanha, conquistou diversos títulos. Ele é fundador da CIB Tour, agências de viagens. Também é sócio investidor do ramo imobiliário, entretenimento e nunca deixou de lado a parte social, sendo realizador de grandes projetos sociais espalhados pelo Brasil. Bem-vindo, Tinga. Pô, obrigado. Faltou alguma coisa? Nem sei, cara. Quando começou a falar de time ali, eu falei, pô, mas não é o álbum do Brasileirão? Se ele fala tudo, né? Acaba o programa. O meu mundo de hoje, 7 anos dessa nova vida, tem bastante coisa diferente que a gente faz. Mas acho que o mais interessante aí, né, do Foi Lá e Fez é ver essa conexão, né? Eu e Índio, nascemos no mesmo lugar, tivemos as mesmas experiências, tivemos as mesmas poucas oportunidades e cada um por um caminho aproveitou essas poucas oportunidades de formas diferentes. E hoje, né, se encontramos aí, né, felizes, com famílias, que é algo que todo mundo gostaria de ter, de finalizar a sua vida tendo uma família. Então é legal, né, como o Sobs falou, a gente teve mais de 2 décadas juntos, né, e fomos aprendendo como ser humano, e estamos aprendendo até hoje, e é legal poder fazer parte, né, o Sobs iniciando a sua nova vida, né, a gente nasce de novo quando a gente para de jogar, a gente sai da bolha e vem ver o mundo real como ele é, e acho interessante estar criando esse conteúdo onde vai falar de vidas reais e de fatos que têm acontecido nas nossas vidas. Massa. Que demais, né? Super, super importante isso. E mostrar esse lado, né? Eu tô aqui como um aprendiz, quero tirar o máximo de ti. Danilo também me ensina muito. E é por isso que a gente tá aqui, né? Esse projeto novo, como o Tinga falou, nasci de novo, uma nova vida, a vida real, a vida de acordar cedo, fora da bolha. Ainda bem que eu já não vivia muito isso do futebol, né? Eu tentava abrir minha cabeça para outras coisas. E era isso, cara, porque dentro de vitórias, né? Sempre tem uma história. Ninguém ganha sendo gente boa, tem que ter muita luta. Então é importante falar os bastidores, né? Da conquista de cada um. Tu um grande vencedor no futebol e depois, né? Na vida, que eu acho que isso é o melhor, né? E ainda vocês de onde saíram com tudo para dar errado,
né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores de muitos colegas, muitos nomes, muitos apelidos que ficaram aí pelo caminho. E de alguns também que deram muito certo. Então, acho que a nossa função aqui é tentar tocar alguma pessoa, né? Lá do outro lado, ajudar alguém. Vamos tentar ajudar, porque se a gente salvar um, já valeu a pena. Já salva uma família e vira exemplo também. O nosso podcast tem gente... Eu e o Rafa, a gente viaja bastante, acaba conhecendo muita gente, muitos empresários, né? Através do nosso negócio. E a gente vai juntando os pontos, né? Vai vendo características que são semelhantes de quem conseguiu fazer algo impactante, conseguiu criar um negócio, consegue formar família, consegue formar negócios, né? E a gente vai vendo que tem muita coisa semelhante, né? E o objetivo hoje é que eu converso com vocês é a gente tentar extrair o máximo principalmente dessa mentalidade de vocês, para se tornarem vencedores e a gente compartilhar isso com o máximo de pessoas, né? A gente tirou isso da cafeteria, da mesa do almoço, da mesa do café, para a gente trazer aqui para um ambiente onde muita gente possa aprender junto. E uma coisa que a gente colocou aqui para a gente começar a conversa, eu queria, como vocês vêm de realidades muito semelhantes no mesmo bairro, nasceram, se criaram, se formaram adolescente, foram virando adultos, cada um foi para um lado. Eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente, assim, até a gente estava falando agora, né, antes de entrar aqui, o que vocês, na visão de vocês, de cada um, vocês acreditam que vocês terem nascido na Restinga, ter nascido na periferia, contribuiu para vocês se tornarem quem vocês se tornaram, assim, ó, aonde que vocês enxergam, foi isso, foi aquilo, o que vocês enxergam para formar vencedor, né? Se vocês tivessem nascido em qualquer outro lugar, não teriam se tornado quem vocês se tornaram, com certeza, né? E o que vocês trazem lá do fundamento, lá do início, assim? Sempre tu que é mais velho, pai. Continua respeitando os mais velhos. E também seria importante, né, para quem não conhece, o que é a Restinga. Eu acho que seria bom. Não adianta eu falar, vocês têm que dizer o que é a Restinga. Bom, Paulinho. Né, levo o nome do nosso bairro, né? E antes de mais nada, só agradecer pela oportunidade, né? E estou na frente de dois ídolos que foram na minha vida. Eu fui Tinga Futebol Clube por muito tempo, falamos sobre isso. Danilo, a gente se conhece aí há alguns anos também. Admiro muito o teu trabalho, cara. Parabéns, quero poder estar dentro dessa bolha, né? Porque eu acho que a vida é de bolhas, né? E quando eu falo um pouco lá da minha infância, adolescência, né? Eu falo um pouco da bolha em que eu vivia, né? E que para que eu pudesse, para que a gente possa, né? Empreender ou até mesmo estudar, a gente tem que furar essas bolhas, né? Que a gente tem que sair um pouco delas para que a gente possa buscar os seus objetivos, né? E, lembranças, assim, do que me fortalecem hoje são os aprendizados do que eu vivenciei lá, principalmente das dificuldades, né? Dos pais de nossos amigos que ainda estão aqui com a gente, ou até mesmo aqueles que já não estão conosco, né? E também da minha vida pessoal mesmo, né? Porque tive uma infância / adolescência, uma certa dificuldade, né? Existiam pessoas com mais dificuldades ainda e eu presenciei muito aquilo. E hoje, né, estando nessa condição de batalhador, né? Porque empreender é batalhar, né, galera? Vamos lá, né? Verdade. Não é fácil. Eu começo a entender o quanto que dentro da comunidade, esse é o meu pensamento, né, meu ponto de vista, dentro do nosso bairro lá, o quanto que a gente não se oportunizava, sabe? O quanto que eu mesmo me menosprezava do meu potencial, sabe? Eu tinha crenças limitantes aonde eu acreditava que eu só poderia ir até esse limite. Daquilo dali eu não ia conseguir nunca, jamais, né? E aí tu começa a ver alguns empreendedores lá dentro, né? E as coisas muito descoladas, né? Tu começa a olhar as coisas na televisão, que era o meio de comunicação que nós tínhamos em época, né? Sou um pouquinho mais velho que ele. Mas era o que nós tínhamos em época, né? Era a televisão como informação, né?
E eu sou um apaixonado por carnaval, por um exemplo, né? E aí a expectativa para receber quando chegava o disco, né, das escolas de samba, tanto de Porto Alegre quanto do Rio de Janeiro, né? E quando eu olhava o Rio de Janeiro, eu achava aquilo lá muito distante, eu jamais vou para lá, né? E era essa bolha que eu estava falando ali atrás, eram essas coisas que de certa forma nos limitam, né? Me limitava naquele momento. Eu nunca acreditava que um dia eu poderia empreender, ou que um dia eu poderia ir até o Rio de Janeiro, ou que um dia... Isso era para outros, né? Então, acho que isso tem um pouco, talvez, não sei se da minha criação, acho que eu ainda estou descobrindo diversas coisas e me formando enquanto pessoa também, né? E percebo um pouco disso, assim, né? O que me deixa, né, pegando o teu questionamento, Dani, é que o que me remete para o que eu estou hoje é justamente essa crença limitante que eu tinha, né, e que hoje eu já não tenho mais. Hoje eu costumo dizer que eu não tenho crenças limitantes, né? Elas não têm limitador nenhum, né? Acho que é um pouco sobre isso. Perfeito. Traz lá atrás. Cara, a Restinga, para mim, tudo que eu faço hoje, que eu vivo hoje, a minha base é em cima do como eu vivi na Restinga, criatividade, né? O cara quando mora num bairro, numa periferia, que a Restinga, né, o extremo sul, ela foi criada, né, na época, o governo pegou, né, as pessoas que não tinham condições e falou, precisamos arrumar um lugar para essas pessoas, né, e bota lá para o extremo sul. Né? Então, a maioria das pessoas, né, nossos familiares, pais, avós, eles foram jogados para lá, bota mais longe que tiver. Sim, é longe até para quem mora na capital, né? Nós estamos aqui a 50 minutos da Exato. Restinga. Né? Ao mesmo tempo, a Restinga se tornou uma fortaleza ali, a região, nós falamos ali em mais de 100 mil habitantes. Né? Restinga é maior que muitas cidades do Rio Grande do Sul. Então, ela foi forjada na criatividade, né? Como a gente falou, o próprio carnaval era uma maneira onde as pessoas competiam com o resto, né, da capital. Entendi. Né? As pessoas se fortaleciam, por isso que foi criado, né, Tinga, teu povo te ama, que é uma frase que as pessoas usaram comigo no futebol, mas essa frase ela é automática e ela é original da escola de samba. As pessoas, quando iam para o carnaval, elas falam, cara, é a nossa hora é onde a gente vai mostrar para Porto Alegre que nós somos maior que os outros. Então, a Restinga sempre tinha o maior número de gente na avenida, a bateria sempre era maior, que era a única maneira, que, como a gente falou, que talvez superava os seus limites, de aparecer na TV. Na época, no carnaval, tu via as pessoas na TV, tu ficava até as 4 da manhã para ver a escola passar, que tu ia ver alguém, a única oportunidade de ver alguém do bairro que tu na conhece. TV era na época do carnaval. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando, né, não pode ter carnaval. Cara, para nós talvez não, porque a gente vai para a praia, mas para as pessoas talvez é a única coisa que tem, que gera autoestima, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala essas coisas. Não precisa ter. Não, cara, talvez para alguns é a única maneira de se mostrar, né? E fora isso, a Restinga, para mim, e que eu acredito que todos os bairros têm, e uma das coisas que eu mais faço hoje, além de cuidar das minhas coisas, é viajar fazendo palestras, né? Acho que as principais empresas aqui do Rio Grande do Sul, quase 70% eu já conheço, já fiz palestra, eu conheço as pessoas. E eu sempre falo praticamente as mesmas coisas, vão mudando à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai vendo experiências novas, né? Os empresários vão passando algumas coisas. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue passar coisas para eles, né? Tu vê um empresário grande te ligar e falar, Tinga, preciso conversar contigo, o que tu acha disso? E o que eu passo é exatamente o que a Restinga me ensinou. Então, eu digo assim, é como a gente olhar, né, o copo, né, cheio ou vazio. Eu sempre digo, para a minha maior base, maior experiência, que me sustenta até hoje é o trabalho. Quando eu via minha mãe sair para trabalhar com uma sacola pequena, vazia, e falava para mim, meu filho, eu vou ir trabalhar de madrugada. E eu dormia, e no outro dia, quando eu acordava e esperava ela descer do ônibus, ela descia com 2 sacolas cheias, um monte de comida, bebida. A mágica. Eu
falei, cara, se trabalhar é bom. Trabalhar é bom. Minha mãe fala até hoje que desde os 7 anos eu incomodava ela. Mãe, pá, como é que eu faço para trabalhar? Eu quero ir trabalhar, porque na minha cabeça era uma mágica. Pô, saía para trabalhar com uma bolsinha. Volta com alimento? Volta com alimento, que essa porra é boa pra caramba, eu quero fazer isso. E hoje estou com 44 anos e é o que eu acredito, é a única mágica de verdade. Então, assim, nós estamos numa era, assim, né, que a gente fala bastante sobre empreender, que a gente incentiva as pessoas a empreender, mas não é esse romantismo que a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente fazer as pessoas se jogarem numa coisa que a gente sabe que não é fácil. Empreender no Brasil é para doido, né? É mais difícil que jogar, né, por exemplo. Bem mais difícil e eu sempre digo assim, a primeira vez que eu empreendi, assim, que eu fui ver realmente que era empreender, foi quando a gente abriu a agência, eu jogava ainda, em 2013, quando meu cunhado, vamos abrir e tal, a Milene e minha esposa, vamos abrir, vamos. Eu estava em Belo Horizonte ainda jogando. Abrimos a agência de turismo, colocamos uma sala na Carlos Gomes, 3 pessoas trabalhando. Primeiro, dia 5, um mês depois, dia 5. Olho, não era Orkut ainda na época. Facebook, Orkut. Olho lá, meu cunhado, as 3 pessoas comemorando. Fechamos o mês, top. Pego o telefone, ligo para ele. E aí, Guilherme, como é que tá? Como é que foi? Meu, sensacional. Deu tudo certo. Eu falei, tá, e quanto que sobrou? Eu era investidor, né? Quanto que sobrou? Não sobrou nada. Estamos felizes, pagamos fornecedor, luz, água, condomínio, locação, folha de pagamento. Segundo mês, liguei de novo, olhei, estourando empresa moderna, né? Empreender, babá, champanhe, caralho. Essa felicidade toda. E aí eu, tá aí, meu, quanto pingou pra nós? Nada. Eu falei... E tu em BH, né? Eu em BH. Eu falei, Comemorando o quê, então? negócio é esse de empreender. Aí no terceiro mês, quando eu liguei pra ele, quando ele começou a falar de novo, eu falei, não, peraí. Que negócio é esse de empreender, cara? Que tu põe dinheiro, tu comemora de pagar todo mundo e nós que trabalhamos não ganhamos nada. Nós que botamos dinheiro não ganhamos nada, tu não ganhou nada, eu não ganhei nada. E o que eu digo? E se tu passar por isso, porque a maioria não vai passar. A maioria vai voltar para trás sem o dinheiro do investimento, com o nome sujo, porque para te empreender, ou tu vai pedir o dinheiro para alguém, que vai ser o teu investidor, ou tu vai pedir um empréstimo no banco, tu vai entregar a única coisa que a gente tem de valor de verdade, que é o nosso nome, né? E se tu passar desses 3 meses e tiver sucesso, tu começa a ser egoísta, capitalista. Então, será que a gente quer realmente empreender? Será que é? Então, eu tenho muito cuidado, assim, né? Por isso que, assim, né, graças a Deus, minha agenda de palestra, não paro, porque hoje, quando eu vou dentro das organizações, eu falo a realidade. Mas eu digo, depois que tu passa por isso, tu vê que é gostoso, porque não é mais tu. Não se trata de dinheiro, se trata de quantas pessoas, quantas famílias eu ajudo, quantas pessoas, através do teu trabalho, através do negócio de vocês, elas estão empregadas. Eu sempre digo, se fosse por dinheiro, eu estava no futebol. Eu tive reunião dentro do Flamengo, presidente, tive reunião no Cruzeiro, se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Time de Portugal, eu tenho 2 clubes para trabalhar em Portugal. É só instalar o dedo, né? Se tu quiser voltar, hoje tu instala o dedo. Entendeu? Então, se fosse trabalhar, ganhar dinheiro, eu estava no futebol, mas não se trata disso. Hoje eu ganho bem menos que eu ganharia no futebol. Mas talvez tu seja mas muito com mais prazer, feliz. 300 vezes melhor. Eu, sinceramente, eu sou um cara que... Eu sou apaixonado pelo futebol. Eu sou muito grato pelo futebol. Tudo que eu vivo hoje, a maioria das coisas foi o futebol que me formou. Foi vocês do futebol, foi as pessoas, o que eu aprendi com os jogadores, aprendi o que fazer. A educação para a vida, né, cara? Tem que cumprir. Aprendi muito o que não fazer. Quando eu comecei a visitar as empresas, eu lembro a primeira que eu fui foi a Tramontina, quando eu liguei para o Clóvis, né, que eu fui até Carlos Barbosa, e a primeira brincadeira que eu fiz de pergunta, vim aqui só te fazer uma pergunta, queria saber como é que faz para botar um garfo e uma faca na casa de todo mundo. E ali começou nossa aventura. Hoje, toda vez que ele me encontra, ele brinca comigo, tu sabe que eu sou teu empresário. Né? Eu falei, tô mal de empresário, né, de palestra. E eu sempre disse assim que o futebol, ele me ajudou muito no que fazer e muitas coisas que não fazer. Então, nesses 7 anos que eu estou nessa vida nova aí, de visitar várias empresas, de fazer várias palestras, eu lembro quando eu ia
quando eu comecei a estudar para fazer palestras, quando eu comecei para São Paulo, eu tinha uma folha que eu sempre andei com papel, né, com um caderninho, eu tinha uma cadernetinha eu vi o filme do Pablo Escobar, né, e eu lembro que ele sempre anotava, né, assim, a gente aprende com todo mundo, né? Sim. Tem muitos treinadores que, né? Que... E aí Faustão? E como eu não sabia das coisas, tinha muita linguagem diferente, né? Linguagem diferente, que eu acho que ela mais confunde do que agrega, né? Nós somos num país que a gente não fala nem português direito, de repente a gente está metendo inglês com português dentro de algumas coisas, até para mostrar conhecimento, mas... E eu lembro que as primeiras palestras que eu fui escutar, assim, cara, e aí eu ficava escutando um monte de coisa e eu não estava entendendo nada, né? E eu falava assim, cara, palestra não vai dar para mim, cara, porque, puta, eu sou muito burro, cara, eu não estou entendendo nada que os caras estão falando. E aí, na terceira vez que eu fui, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Quem tem que se fazer entendido é quem está em pé, não é quem está sentado. E quem está falando que tem que pensar numa linguagem que imagine que a maioria entenda. Para chegar nas pessoas que estão ali, chegar né? nas pessoas, porque quando eu estou falando, não é de eu mostrar meu conhecimento, eu tenho que atingir as pessoas que tem que atingir. Então, foi daí que eu criei o Gestão Além da Planilha. Um conteúdo totalmente simples. Começou com a palestra. Aí eu comecei, né, o primeiro empreendimento meu foi a Zibem. Depois eu me filiei ao grupo o Gramado Parques, na época com investimento para o Snowland. Hoje não estou mais no Snow, mas estou dentro do Termas, agora do Hotel Chocolate, que não é do grupo, e do Parque da Mônica. Mas o primeiro negócio foi a Zibem, e depois eu fui para o Gestão da Planilha e criei esse projeto, que na época era conflitante, porque só se falava de planilha na época, só se falava de planilha de Excel, e de repente veio um negão, dread, que o nome dele é a favela dele, né? Eu tinha tudo, quando eu subia no palco, eu via a cara das pessoas, falei, que é esse cara? Eu era um combo negativo na cabeça das pessoas, né? O cara olhava assim e falava, cara, negão, ex-jogador, que todo mundo acha que é burro, ao contrário do que eu acho que o jogador é muito inteligente. Negão, ex-jogador, burro pra caramba, era o olho dos caras. Sim. Dread, o nome dele é a favela dele. O que esse cara vai falar pra nós aqui? Eu ficava olhando a cara dos caras assim, e era legal, porque quando acabava, eu via essas mesmas pessoas que estavam com o olho assim, tipo, puta, cara, tem que escutar esse cara. Meio que ali por obrigação, por causa da empresa, né? Tem que estar. E depois, assim, cada uma que eu fazia já tinha 3. O cara falou, cara, precisamos de escutar. É isso que está precisando, é isso que o mercado está precisando, é isso. Então, assim... O Além da Planilha. Eu lembro que quando o Cláudio me chamou para fazer uma fala com ele lá em Carlos Barbosa, isso depois de 6 meses que eu tinha visitado, e um dia ele me ligou, eu tenho que fazer um evento aqui para todo o pessoal aqui na cidade. Eu queria que tu viesse falar comigo aqui e tal. Pô, fiquei felizão. Imagina um cara que era um espelho, assim, né? Em termos de empresa. Porque eu joguei, né? Eu acho que eu fui o único jogador na história de mais de 100 anos de Inter e Grêmio que jogou 2 vezes no Grêmio e 2 vezes no Inter. Né? Eu joguei 4 vezes no maior patrimônio do Rio Grande do Sul, que é o Grenal. E as 4 vezes eu fui campeão. Tu sabe que isso é um problema até para muitos jogadores, né? Porque tu foi exceção, sabe? No sentido de dar certo nos dois. É muito difícil, né? Cara, isso é impossível. No nosso estado é impossível. E tem muitas pessoas que acham que isso é fácil. Que quer que talvez nunca mais vá acontecer. Né? Porque eu acho que não tem outro do teu nível que chegou a esse ponto de ser campeão e ser bem quisto pelos dois. Tanto que hoje tu anda na rua, tu sente. Cara, isso é impossível hoje. As não pessoas tem não como. podem querer normalizar isso. Não né? é normal, cara. Tu conseguiu algo que talvez jamais vai acontecer de novo, porque cada vez piora a rivalidade. Então, até nisso tu empreendeu lá, né? Nessa loucura. Eu vi muito... Imagina assim, né, Sob? Tu joga 2 vezes no Grêmio, depois tu joga 2 vezes no Inter. Então, teve várias coisas durante essa caminhada, Sim. né? Tipo, por exemplo, a primeira vez, quando eu vim pro Inter em 2005, primeiro ano que a gente jogou junto, na primeira semana de treino, eu lembro, eu morava na João Guimarães, porque o nosso trajeto do dia a dia, ele é automático. Né? Tu faz tanto tempo, né? É muito louco essa questão no GPS. O primeiro GPS da humanidade é o da nossa cabeça, né? Que a gente sai para ir para um lugar, a gente está conversando, está falando no telefone e chega tá no indo. lugar. É exato. É muito louco isso, né? E eu lembro, vim de Portugal, assinei com o Inter, né? Já era no meio das férias, em janeiro me apresento,
3 dias ali de exame, né? E pré-temporada. Aí fui pré-temporada, 10 dias, foi rápido, porque já começava o Campeonato Gaúcho. Voltei para Porto Alegre, o primeiro dia que eu fui, cara, entrei no carro. Caiu no Olímpico. Subi, que eu já subi ali, assento, cemitério. Cara, quando eu cheguei na frente do Olímpico ali, eu só olhei assim, não era o Fernando ainda, acho que era o Pedrão que estava, o segurança, no portão. Eu só botei assim no portão, eu olhei a cara dele de diferente, né? Ai, tipo, caralho, o que você tá fazendo aqui? Tipo assim, eu só e fui pro Beira-Rio. Porque era automático, assim, né? A vida inteira, fiquei ali, vida inteira, né? Se não tem ninguém no portão, naquele momento tu entraria. Entendeu? E aí eu, cara, entendeu? Porque é automático, então eu vivi várias coisas, vivi de chegar o mesmo porteiro, né? Porque eu fiquei só um ano em Portugal, fui em 2004 em Portugal, fiquei o ano inteiro, voltei em 2005. O porteiro, porra, era gremistão e tal. É quando, pô, o cara era conversar comigo, tava sempre feliz. Mas quando eu voltei, assim, no primeiro dia, eu olhei o cara com a cara fechada pra caramba. Eu não entendia por quê, né? Eu falei, mas será que eu fiz alguma merda esse cara quando eu saí, assim? Aí depois um dia eu chamei, o que houve e tal. Eu falei, pô, cara, não consegui digerir isso. Pô, tu é colorado, pô, tu foi pro Inter. Não, e além disso, pô, tu falar que é colorado, pô, vi um monte de coisa tua que tu é colorado e tal. O cara mudar comigo, então, o tamanho que é essa rivalidade, né, cara, de um porteiro mudar o comportamento dele comigo, porque eu voltar aí pro Inter. Então, eu vivi muita coisa, assim, de ir nos lugares. E eu lembro quando eu fui na Tramontina, eu lembro de falar pra ele exatamente, pô, Cláudio, eu joguei no Grêmio e joguei no Inter. Sempre com o patrocínio no peito, ou na manga. É verdade. Eu nunca peguei uma faca tua, nunca... Porque são essas coisas que me fez empreender algumas coisas nova, que não é tão novo, é só pensar no cliente, é só entregar, é só ser grato. Então eu pensava assim, cara, esse cara participou dos maiores conquistas dos 2 clubes. Tu jogou 3 vezes no Inter, tu nunca pegou uma faca da Tramontina, nunca ninguém falou, Sobis, pô, vamos lá subir lá e fazer um carinho para a empresa que sempre foi parceiro. Nunca fez essas coisas. Que pagava o nosso salário, né? Que pagava o nosso salário, que era postava em nós bem ou mal. Então eu lembro que eu fui lá e falei isso para ele, cara, eu levei uma camisa para ele, te agradecer porque tu fez parte da minha vida desportiva. Indiretamente. Né? Os clubes que... Então são essas coisas que eu comecei a ver no mercado, essas brechas de falar, cara, como é que a gente vai cuidar do cliente? Então a agência, né, a gente tem uma porrada de cliente aí, que a gente começou a fazer coisa assim, pequena, na época era negócio de carregador de celular. Pô, a gente dava um carregador pro cara, que na época ter um carregador portátil era difícil pra caramba. Quando o cara ficava sem bateria, primeiro com aquele... Cara, tem um negócio aqui na Zília, pô. Lembrava essa gente. Depois a gente começou com tomada. Quando a gente vendia para os Estados Unidos, sabia que lá era tomada diferente, 13. O cara chega lá na hora, não tem essa tomada. Uhum. Nós tínhamos pro cara ali, o cara no apuro, ele... Então a gente começou... Tudo que eu comecei a ver assim de entrega que eu achava que faltava para mim no futebol, eu comecei a fazer nos negócios. E aí as coisas começaram a dar certo. Começa a resolver o problema dos outros, né? Sem querer, querendo, vai resolvendo. Mas é isso, cara. Tu é um baita exemplo, assim, mas, tipo, pra quem quer jogar bola, não segue isso, porque, cara, é muito difícil dar certo. Na real, vai só se complicar, né? Se vai jogar nos dois, vai se complicar. Nós temos um monte de exemplos aí, porque aí tu vai pro outro lado, tu tem que falar, né? Tu tem que agradar, e aí tu desagrada lá, tu machuca aqui. Eita, o futebol é paixão, né? Eu sempre digo assim, Cara, Deus foi muito bom comigo, tem sido até hoje. Porque assim, depois que a gente vai para um caminho e que as coisas estão dando certo, se eu quiser, eu conto a história que eu quiser. Porque eu planejei isso, porque eu fiz isso. Cara, é mentira. O fim justifica os meios, né? Dá para inventar. Entendeu? Então assim, eu vejo assim, os caras falando, botando data para tudo, dia para tudo. O meu sonho era ter essa Ferrari. Ninguém sonha em ter uma Ferrari. Meu sonho era ter uma bicicleta. Meu sonho não era ter onde eu tô, fazer as coisas. Então, às vezes, os caras põem, eu sonhava em estar assim. Não, né, isso não é verdade. A gente sonha aquilo que é palpável primeiro. Pô, eu quero jogar futebol. Por que a maioria da periferia sonha em jogar futebol e a maioria dos jogadores são da periferia? Porque é onde a gente consegue se ver. O meu primeiro ídolo foi o Caico. A irmã do Caico morava na Restinga. Morava ali do lado onde eu morava. Cara, o Caico ia lá, né? Porque ele tinha um tipo vermelho,
né? E ele ia lá, lembra, Índio? Na Restinga, pô, quando o Caico tava lá, todo mundo ficava olho sacado, Caico tá aí, Caico tá aí. A gente ia tudo lá pra frente, lá, ele ficava lá dentro. Nós só via quando ele saía. Aí eu olhava, pô, negãozinho, pequeno. Pô, eu me via. Não é tão longe assim, né? Tão longe, o cara tá aqui, porra, o cara é de carne e tal. Porque a gente, né, na época, quem aparecia na TV. A TV era muito distante, né? Tipo, era um outro mundo. Então, isso, né, por isso que hoje a galera se vê. Então, hoje, esse mundo aberto, onde as coisas saíram somente da TV, porque o que atestava de a gente ser bom ou não? É se a gente tivesse na TV. Exato. Se o nosso produto tivesse na TV, nós era bom. Exato. Né? Eu até anotei exatamente isso. Tu falou aquela hora, tentando entender, perceber um pouquinho, como eu perguntei, né, em relação à Restinga, né, o quão contribuiu na formação de vocês como vencedores. E aí tu trocou nesse ponto, né, do carnaval, né, da escola de samba, que era uma mobilização, de repente, o ano inteiro, a comunidade toda esperando aquele momento. E aí gera aquela questão do pertencimento, porque tu tá lá numa zona vulnerável, onde ninguém tá olhando pra gente, e aí tu tem a oportunidade de todo mundo se unir, aquele vizinho que não se dava tanto bem com o outro, o pessoal se une para fazer daquele momento um momento de ser percebido, de repente ganhar, de repente mostrar que é forte, de repente mostrar que isso tem valor. E o impacto disso em vocês que eram crianças ali vendo, pô, olha só, né? Pô, tem como a gente aqui chegar na TV. Tem como aqui a gente ser mais forte que os outros. Pô, a gente é mais forte que os outros, a gente é maior que os outros. A gente tem como ganhar. Aí isso já começa a mexer bastante na mentalidade, né? E provavelmente isso impactou muito vocês, né? Como criança ali, como adolescente, olhando aquilo que, pô... E talvez isso fez... estimulou vocês, que nem agora tá falando, pô, Caico chegava lá e eu vi, pô, um jogador, o cara tá na TV, o cara tá aqui na minha frente, né? Então, essas coisinhas, os gatilhos que a gente, né, a gente troca bastante ideia, né, Índio, sobre autoconhecimento, né, essa busca, né, de tentar encontrar lá no passado, né, onde é que foi, e a gente tá sempre falando isso, né, onde é que foi, a gente tentar desatar o nó ou enxergar aquela fonte de inspiração que foi, né, e com certeza isso aqui é o que estimulou vocês a enxergar isso, né, de tipo, porra, tem como, dá para chegar lá, né. E hoje, com o digital, né, todo mundo tá na telinha, né? Qualquer pessoa pode ir para a telinha, então acaba pensando que antes só tava lá quem é importante ou quem é vencedor. Agora tá qualquer um, né? Isso mexe muito, né? Então, o input que entra na cabeça da gente quando era pequeno, eu também ainda peguei essa parte. Hoje é diferente, né? Hoje acho que qual é a referência de quem é novo, do que é vencedor, do que é certo, né? Essa liberdade, né, que a gente fala sempre, tanto liberdade econômica, o que for, para mim é exatamente isso, né? Hoje o menino vai ali na favela, faz uma música legal, põe no TikTok, no YouTube, ele tem condições de resolver a vida dele, está acontecendo isso. Tá. Eu acho isso ótimo, né? Eu posso gravar um vídeo ali, o negócio der certo, eu acho que isso é legal. Antigamente, não, eu podia gravar o que eu quisesse. Se eu não aparecesse na TV, eu não era bom. Uhum. Se meu jogo não passasse domingo, eu não era um jogador de verdade. Uhum. Né? Pô, eu e o Índio tivemos, com certeza, a mesma formação, de ver os mãe, pai, sair para trabalhar. Eu poderia contar a mesma história, né? Minha mãe saía para trabalhar de manhã, de tarde, quando era sexta e sábado, ela trabalhava de madrugada. Uma sacola vazia e voltava com duas cheias. Então, se a gente for pegar o tempo que a minha mãe ficava comigo, era muito pouco, né? Então, eu poderia contar essa mesma história e falar, cara, por isso que eu escolhi o crime. Sim. Porque minha mãe não estava comigo, né? Meu pai separado desde os 7 anos, minha mãe não estava comigo. Que é o que a maioria conta. Uhum. E eu sempre digo, para justificar, né, aquele momento dele. É difícil eu fazer evento para adolescentes, assim, né? Mas quando eu faço, né, que eu abro uma agenda e eu faço, e eu gosto de fazer, principalmente escola, eu sempre falo isso. Se teu pai ou tua mãe não estava em casa porque estava trabalhando, é o melhor que eles podiam fazer para ti. Pega isso como algo positivo, não como negativo. Porque a maioria conta exatamente isso. Eu não me dediquei porque meu pai não estava comigo, minha mãe não estava comigo. Tá, mas pergunta, onde é que eles estavam? Estavam trabalhando? Tu prefere que eles fiquem na esquina ali, todo dia te alisando, legal, e vocês passando fome? Não adianta nada. Então é o melhor que ela fez para ti. Então, é como a gente enxergar isso, né?
A gente pode contar a mesma história e dizer, cara, eu não fui porque eu não via meu pai e minha mãe direto. Mas tu não via porque eles estavam fazendo. Não tinha coisa melhor, eu não tinha educação melhor que a minha mãe poderia me dar do que fosse essa. Não teria outra. Então não ia ficar me alisando e nós fudidos juntos. É que é mais fácil terceirizar, né? Claro, a culpa é sempre dos outros. E até o negócio de empreender, que não é fácil, né? Dentro desse contexto todo. Ok, tu vai aparecer na televisão e vai fazer um negócio. Só que a partir do momento que tu faz esse negócio e dá certo, tu assume um compromisso. Tu tem uma agenda, sei lá, seja do que, de um patrocínio, e não é fácil. Todo trabalho tem as suas exigências. Não é só o que a gente vê na televisão. Ah, o cara tá legal, tá bem. Mas o cara acordou 5 da manhã, o cara tá trabalhando para entregar talvez 15 segundos, né? Toda uma equipe por trás. Empreender, por exemplo, na agência de viagens. As pessoas acham que o Tinga é dono. O Índio é dono do 20/9. Eles estão bem. Mas não, o que acontece... Hoje, graças a Deus, estão bem. Mas lá no começo, a gente já sai de um negativo. Porque para sobrar para o dono, tu tem que pagar todo mundo. Não existe. Tu vai sair de 30 mil negativo de... Por isso que tinha a comemoração, né? Tipo, pô, conseguimos pagar os funcionários. Esse é o primeiro. Era a comemoração de ter pagado. Exato. Isso Então, é vitória, né? isso é vitória. Por isso que hoje tu entende essa comemoração. Porque lá tu estava começando a empreender, falei, por que estão comemorando? Mas é o dia a dia, tu estava em BH, estava longe, e os caras aqui lutando. Comemorava abrir uma água, né? Tipo, eu ganhei mais dinheiro na vida sendo funcionário do que sendo dono. eu falei com... Eu tenho um exemplo com um irmão meu, dentro de uns negócios que a gente tem. Quando nós somos empregados, a gente vê o patrão. O patrão chega às 11 da manhã e tu tá lá desde as 8, fica... Fiada da mãe, pô. Aí ele sai meia hora depois. Beleza, tu quer ser patrão, tu acha que a vida é essa. Aí eu falei pro meu irmão, tu quer ser chefe? Vamos ser chefe. 3 anos sem férias. Trabalhando. Eu falei, pois é, meu, porque tu tem que trabalhar para essas pessoas de baixo estarem bem e depois, se sobrar, tu começa a tentar algo. Mas crescer dói, o tempo é curto, 24 horas acaba sendo pouco. Então, aí ele começou a ver os bastidores de empreender. Cara, é muito difícil. O nosso país é super difícil de empreender, né? Por N questões. O brasileiro, no geral, ele não torce pro outro, né? Ele quer que o outro dê errado para ele falar depois. Então, hoje que a gente está nesse mundo aí de compartilhar, se ajudar, então é muito importante as pessoas... A gente, além de tudo, acho que no teu trabalho, hoje dando palestra, fala a verdade, né? Não dá para mentir, fala a verdade. E quem quiser entender, entenda. Porque não adianta ir ali falar mentira, porque depois a pessoa vai acreditar naquilo e ela vai viver a vida real. Mas peraí, me mentir, não é assim. E uma dói. palavra impacta, né? Exatamente. Vida, né? Até um ponto, quero ouvir o Índio também, antes da gente avançar, eu quero entender um pouquinho de como é que tá a vida de vocês hoje, como é que vocês gerenciam o tempo de vocês, os negócios de vocês. Mas antes disso, acho que é importante, a gente já sabe um pouquinho de bastidor, né, Rafa? A gente conversa bastante com o Índio sobre isso. Mas queria que o Índio contasse um pouquinho, Índio, como é que o empreendedorismo entrou na tua vida, como é que isso surgiu, para tu chegar hoje, ser dono aí ser sócio de um dos principais grupos gastronômicos aqui do estado e logo do Brasil, né? Então, como é que começou isso daí, Índio? Tu falou um pouquinho da perspectiva lá no início, né? Das crenças limitantes. Quando é que virou essa chave? E fala pra gente como é que começou essa história. E aí eu tava aqui, né, escutando o Paulinho, né? E comecei a escrever, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de escrever. E aí eu vejo não só a conexão, né, de todos nós aqui, mas também o caminho que a gente que nós estamos trilhando, né? É muito semelhante, né? Daí quando a gente começa a falar empreender dói, né? Eu boto aqui empreender dói. E a história do misturar o inglês com o português, né? A gente já não fala o português certo, verdade, já não escreve português certo, a gente vai lá e mete uma palavra em inglês. E aí eu anotei justamente isso, porque um momento da minha vida eu tinha o desejo, a coisa, né? Um objetivo de ser garçom, né? Eu tinha esse desejo, né? E quando eu comecei a trabalhar como garçom, eu entendia que aquilo dali era o meu network. Que eu estava conectado a pessoas em que eu gostaria e que eu queria buscar o mesmo que aquela pessoa estava buscando, que era empreender, né? Mas sem saber que era empreender de real. E uma das primeiras palavras de inglês que eu coloquei, do inglês, no
qual eu coloquei na minha fala, né? Porque o inglês a gente tá colocando para dizer que eu não tenho conhecimento, né? Foi isso que a gente falou aqui agora, né? Fica grandão. Aí eu tô lá atendendo a mesa, a primeira coisa que eu falo, poderia me dar um feedback? É sério, poderia me dar um feedback? A pessoa que eu estava atendendo já me olhava diferente. Eu disse, ó, Feedback. né? Mas tu sabia já o que significava essa palavra? Sim, porque eu recém tinha aprendido, olha que louco, né? Eu trabalhava como garçom, daí tinha um grupo de empreendedores, de empresários aí do Sul, em que disseram para mim, tu tem que estudar. Eu disse, poxa, tem que estudar. E aí, te inscreve na faculdade, já fez o segundo grau? Eu disse, não, é segundo grau, né, galera? Agora é ensino médio. Já fizeste segundo grau? Eu disse, sim, já fiz segundo grau. Então entra na faculdade. Fui lá, me inscrevi na faculdade. Eu disse, mas eu não vou ter a grana, né? Não, nós vamos se juntar aqui. Cada um vai dar um pouquinho. É mesmo? E nós vamos pagar teu curso. E assim foi, né? E aí, essa palavra entrou na minha vida, porque eu estava fazendo administração na Uniriter e o professor lá falou do tal do feedback. E aí eu tô na faculdade. Saiu quente, pô, direto do trampo falar segura isso. A primeira coisa que eu fiz foi isso, sabe? Nem Me dá um tinha feedback trabalho aí. aquele dia, eu vou só pra falar isso. E o legal disso, cara, e nisso tudo, o que mais me paga na vida, real, assim, não é sobre dinheiro, é sobre a satisfação daquela pessoa ali que eu tô servindo, né? Eu acho que a gente vem pra cá pra servir, né? E servir como um todo, né? Empreendendo, a gente tá dando oportunidade para famílias, né? Poderem ter uma vida melhor, né? E eu tô aqui, e eu acredito que a gente tá aqui nesse mundo, assim, justamente para servir. E o que mais me pagou era o feedback do cliente, dizendo assim, cara, que momento importante foi na minha vida nesse dia de hoje com essa refeição. Eu não atrapalhei o dia deles, entendeu? Porque se a gente for ver, o maior luxo nosso, geral, é o tempo. E quando eu estou servindo alguém, seja lá, isso falando aqui agora no meu ramo, o próprio Paulinho com a agência, né? Ou até mesmo com a palestra, ou vocês trazendo esse produto aqui, o podcast, a gente está tendo o que as pessoas têm de mais valioso, né? Que é o tempo delas, né, cara? Sim. Então, a partir do momento que eu tô ali servindo, eu tenho que dar o meu melhor. Sim. Porque pode ser frustrante. Aquela pessoa pode estar comemorando comigo seu casamento, seu aniversário, né? A viagem lá que a pessoa fez. O momento que a pessoa está vendo aqui o nosso bate-papo aqui, o nosso encontro, né? Por isso que eu digo, né, que uma palavra impacta muito. Né? Muito. Então, voltando aí um pouco, né? Porque eu adorei tudo que o Paulinho foi, né? E daí eu tô indo na mesma linha, né? A questão da planilha, né, cara? E as crenças limitantes, cara, eu nunca imaginei, né, que eu poderia empreender, porque a minha referência era aquele cara que tava lá na esquina, né? Que tinha corrente de ouro. Tinha o Caico que ia lá na vila, vou falar aqui, né? Que ia lá na vila. Sim. E que a gente, pô, o Caico tá aí, né? Mas tinha o cara que tinha carro mais rápido, que tinha corrente de ouro mais rápido, tinha as meninas na volta e tinha dinheiro. Pra mim e pra muitos, isso era a minha referência, né? E era aquilo que eu queria. Mas meu pai tava saindo lá de manhã para trabalhar, a minha mãe tava lá cuidando da casa e eu fugindo da casa, né? Eu tinha essa cultura dentro da minha família. E a partir do momento em que eu começo a entender esse contexto e com a crença limitante que eu não vou poder estar lá na TV, né? Que eu não vou poder ser alguém, ou até mesmo por falta de formação, cara. É por pura ignorância. Em época, nós tínhamos uma comunicação totalmente centralizada, né? A gente falou aqui, jornal, TV. Era aquilo dali que a gente via, que a gente acreditava. E aí tu olhava pra tua bolha, na esquina tinha aquele outro. Aí tu tinha o futebol e eu sou ruim? Não dava. Sim. Né? E agora? O que eu vou fazer? Né? Então, foi justamente isso, né, que me movimentou para ir para um caminho em que,
errado, vamos dizer assim. Mas de grande aprendizado. Tu foi pro errado dentro dessa loucura? Claro, da loucura mesmo. Eu fui para esse caminho errado, que para mim hoje eu olho para trás, né? E digo que o aprendizado que eu tive com isso é o que me fortalece hoje, né? É o que me mantém de pé, e empreendendo, porque empreender dói, e é uma dor grandiosa. E não tem história melhor nem pior, né? Não é sobre isso que a gente está aqui. Claro. Né? É sobre o que eu passei, sobre o que o Paulinho passou, sobre o que tu quer buscar e que passou, o Danilo e que todo mundo tá aqui, né? E a partir daí eu começo a me entender, né? Claro, eu fico num mundo totalmente nebuloso durante um tempo. E quando eu saio da drogadição ativa e busco o meu lugar e me conhecer, né, que é muito que a gente fala, né, do eu conhecer quem é o Rodrigo, né, poucos sabem aqui, né? Mas quem é o Rodrigo, eu começo a entender que ficou um vazio dentro de mim, eu preciso preencher. E aí como é que eu preencho? Com trabalho. Porque eu me lembro que meu pai saía de manhã para trabalhar, eu tinha muitos dentro da comunidade que trabalhavam. São muito poucos esse do crime. Só que a comunidade nossa é vista, né, por esse pouco. É que é mais gritante, né? É mais As gritante. coisas erradas gritam mais, né? Como a gente estava falando, tem um projeto nosso aí, que é o do ônibus, né? Que é o Fome de Aprender. Quando eu comecei esse projeto, eu fui na Marco Polo fazer um evento e pedi para estudar lá um dia, lá, conhecer como é que chegava a Barra de Ferro e saía um ônibus lá no final. E aí acabei fazendo bastante coisa lá com eles lá e fiquei lá, aprendi bastante. Tu ia nas empresas para aprender, como é que era isso aí? Tu falou que nem chegou no Clóvis, como é que tu tá na mesa de todo mundo? Na verdade, quando eu parei, e antes mesmo de parar, eu conheci o Gustavo Caetano, em Belo Horizonte, CEO da Sambatec, e comecei a ir para lá, às vezes de tarde, tinha nada para fazer, eu ia para lá, para a Sambatec, ficava lá, e né, me apaixonei pela história do Gustavo, né? Sim. E na tecnologia, enfim, e aí comecei a fazer as perguntas para ele, e ele falei, como é que é inovar? Né? Ele me chama de guru, eu chamo ele de guru, né? E aí guru, como é que é inovar? Ele falou, Tinga, se tu focar em tudo que estão reclamando e te entregar, tu acaba de inovar. E ali eu comecei a prestar atenção no que as pessoas, né? Pá, tá faltando água aqui, se alguém trouxer água, acaba de inovar, né? E aí eu falei, tá, mas eu tenho que acelerar esse processo aí, né? Tinha a quinta série. Aí quando eu voltei a estudar, e aí eu não entendia nada ali do que estava acontecendo na aula e tal, e eu lembro que a primeira vez que eu levantei dentro, perguntei para o professor, falei, não estou entendendo isso aqui. E um monte de gente me ajudou, me explicou ali, eu vi que as perguntas moviam o mundo, né? Que poderia acelerar um processo. Eu falei, cara, se eu fiz essas perguntas aqui na aula, já me abriu várias janelas, tu imagina, eu vou acelerar, fazer pergunta direto para os caras. Aí eu peguei minha lista telefônica, né, de pessoas que eu tinha conhecido durante o futebol, porque o que eu falo assim, hoje tem vários jogadores, vários mesmo, desde 7 anos que eu estou parado, eu devo ter recebido lá em casa, só em casa, fora no telefone, lá em casa, uns 10, que se aposentaram e, queria ver como é que tu fez teu caminho e tal. Tem jogadores jogando agora, que voltaram ao Brasil, já me ligaram, vou parar daqui 1, 2 anos aí, o que a gente faz, como é que a gente faz? E eu lembro de vários, e eu falava muito, cara, aproveita que vocês estão dentro do futebol, faz esse inglês, né, que as pessoas que eu falo, que é o network. Para mim, é conexão, é amizade mesmo, é o telefone das pessoas, conversa com as pessoas. O que acontece? Quando a gente joga bola, a gente está tão no pico da vaidade que às vezes as pessoas vêm conversar com a gente. Eu sempre fui o contrário, eu conversava, cara, eu aprendo com o porteiro, eu aprendo com o motoboy, sento o presidente e fala comigo, eu falo, sempre fui assim, né? Sempre dei atenção para as pessoas, né? Sempre fui acessível. E muito por quê? Porque eu não tinha assessor. Né? Da minha geração, fui um dos poucos jogadores do futebol que não tive assessor de imprensa.
né? Eu até acho que hoje seria difícil não ter. Os jogadores precisam ter hoje, porque o mundo mudou. Não sei se saberiam comunicar. A própria imprensa atual, não sei se ela releva algumas coisas que relevavam comigo. Porque quando o jornalista ligava para mim, eu dava uma entrevista para ele errada, que ia ter gerar uma polêmica, o próprio jornalista falava assim, pô, Tinho, eu não vou botar isso aqui, mas isso aqui vai te prejudicar. Os caras tinham também uma relação de, pô, ele é um ser humano. Hoje os caras só querem que tu fale errado. Se eu falar uma merda, o cara arrebenta e não quer saber, eu vou me estourar. Sim. Essa liberdade também gera isso, meu. Se eu vou me estourar aqui no podcast, eu não quero saber que o Tinga vai se arrebentar. Então, por isso que eu digo, não dá para todo mundo, né? Épocas e épocas. Hoje eles precisam ter, porque não sei se eles vão saber comunicar. Então, com isso, o que acontecia? As pessoas me ligavam. Direto em ti, sim. Direto em mim. Então, seja para a imprensa, seja para fazer uma propaganda, seja para um convite. Então, eu fiquei com a agenda de muita gente. Perfeito. Eu me conheci. Então, quando eu parei, que eu liguei para essas pessoas, eu não fui uma peça estranha. Que eu falei, pô, cara, quando eu jogava aí, tava na TV, eu não falava com ninguém. Agora que o cara parou, tá ligando para todo mundo. Eu não fui uma peça estranha. O cara falou, não, pô, eu falei, preciso ir aí, Cláudio. Fulano, eu preciso ir aí. Os caras, pô, vem. Esse negócio de assessoria é super interessante, porque muitas vezes os caras chegam assim, meu, quero fazer uma entrevista contigo, com quem que eu falo? Sabe? Tipo assim, não, fala com o cara lá. Então isso aí acaba te protegendo, né? Porque é o mundo de hoje, né? Que tá certo, tá errado, é o mundo de hoje. Só que por consequência, pra vida, assim, quando tu para de jogar, cara, tu tá aquele filme lá que o cara tá no meio de todo mundo aqui, tu não sabe pra onde tu vai, porque tu não viveu a vida, tu não resolveu tuas coisas, tu não... Tinha todo mundo te protegendo. E aí, do nada, cai as paredes, tu fala, e agora pra onde eu vou? O que que eu falo? E aí que vem a casca de banana da vida. Porque a profissão acaba, né? Os caras me perguntam, meu, com quem eu falo? Fala comigo, pega meu telefone aí. Sempre para. Assim, o teu WhatsApp? Não, meu. Vai falar aqui, barbada. Isso é louco. Isso é legal. O telefone todo mundo tem. Se tu for ruim, eu não vou te atender. Sim. Se o papo for ruim, eu não vou atender, vou desligar, entendeu? Sim, é isso aí. Tem opção, não sou obrigado a sair meu telefone. Então, eu sempre fiz isso. Então, quando eu fui para essa outra etapa da vida... A porta estava aberta. Estava aberta, entendeu? Então, o que eu oriento os caras? Aprende com todo mundo. A gente tocou no assunto das nomenclaturas. Cara, as nomenclaturas, elas mudam a cada ano. Muda. Antes, eu brinco, né? Brinco e falo a verdade. Eu continuo chamando os meus de funcionário. Hoje eu já fiz palestra em empresas que os caras chegavam depois e falavam, tu podia falar colaborador. Eu falo, podia, mas eu gosto de falar funcionário. Eu conheço vários que chamam de colaborador, não dão um bom dia para os caras, não pagam os caras em dia, não dá condição. Então, porque uma hora é colaborador, daqui 6 meses é head, daqui 8 meses é player, sempre vão inventar. Não é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Faz diferença como você trata as pessoas, como você respeita as pessoas, como que você está conectado com elas, né? Então, porque senão a gente vai botando nomenclatura. Eu conheço um monte de não, agora eu tenho selo LEED, que tem toda... mas tu tem o selo e tu não dá bom dia pro porteiro, e tu tem o selo de sustentabilidade e tu não põe nem... Tem o selo de mal educado, tu tem o selo de mal patrão. Tu não tem selo de mal educado, que não paga em dia também, não tem esse selo. Então, assim, a gente está começando a botar muita coisa para justificar, e não é isso. Que faz a diferença mesmo, as pessoas, como é que você respeita ela, como é que você trata elas? Aquilo que tu falou, vale? Porque senão a gente faz uma cortina que, cara, minha empresa tem todos os selos, e cara, mas tu realmente gosta desse selo que você tá, ou tu tá botando porque te obrigaram a botar o selo? Mas, tu vive o que você tá falando, entendeu? É gente, né? Não será porque é uma falta de credibilidade geral? Aí eu tenho que me certificar de selo para dizer que eu tô fazendo. Cara, se tu faz... o cara é esse aqui, ó. Eu não preciso ter selo. Então, assim, a cada ano é uma coisa nova, é um selo novo, é uma nomenclatura nova. Não é isso que faz a diferença. Pode ser armadilha. Que é a vida real, né? A vida real não é forminha, assim. Né? São forminhas que tu vai. Uma forminha nova. Vamos naquela forminha. Agora outra. Aí tu vai... É isso, entendeu? E aí pega todo mundo... Vai deixando de ser quem tu é, muitas vezes. E aí tu vai pegando todo mundo numa linha. Eu lembro quando eu ia... Eu tinha um papel exatamente assim, eu botava aqui o que fazer, o que não fazer. E eu ficava escutando palestra de vários caras. De tudo que é área. Aí quando eu olhava assim, a lista aqui do que não fazer,
era 4 vezes mais do que fazer, Entendi. né, para dar certo. Eu olhava para dar certo, era, pô, trabalho, lealdade, coisa que eu ia anotando, assim, o cara tá falando em lealdade, aquilo ali remete à lealdade, aquilo ali remete à fidelidade, aquilo ali, pô, é a realidade do negócio. Não é fácil. Era... Umas 5 coisas que se conversam entre elas. Exatamente. Que é o que quando tu conversa com... quando eu sentava lá com o Jorge Bicho, como é que é ser o maior calçadista aí da parte feminina aí do Brasil? Bate, né? Aí conversava com... Aí eu pegava um cara de tecnologia e sentava com o da Roberta do Frio. Aí sentava... Era as mesmas coisas. Os caras trabalhando cedo, foram corajosos, se reinventaram, Tratando as pessoas bem. Trataram bem, foram verdadeiros, passaram perrengues, correram um risco que ninguém queria correr, esses caras putaram, cara. Aí tu olhava aqui a lista do que não fazer, eu falei, não é muito difícil. Não é muito difícil. Só que as pessoas querem aqui o que não fazem. Sim, fica tentando botar mais coisa ali no lado do que fazer. Fica tentando achar, tentando achar o que não fazer. complica. Fazer o feijão com arroz. Bota o lead, bota não sei, cara, não é isso, cara. Boa. Não é isso. Então, ali, cara, sinceramente, hoje, a minha vida... Primeiro que assim, eu não... Se as pessoas chegam e tu conseguiu o sucesso, cara, eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Eu tô vivendo, ensinando, dia, aprendendo. É uma coisa nova. Hoje o meu grande desafio, assim, que eu peço muita direção para Deus, eu leio muito, né? Eu não estudei, né? Eu fiz até a 5ª série até 2015, depois eu voltei a estudar, fiz o 1º e 2º ano, mas me considero tendo a mesma 5ª série, né? Tive uma formação que eu criei, que eu me considero um PhD em perguntas. Poucas pessoas fizeram tantas perguntas para pessoas diferentes, de negócios diferentes, que é isso que a gente precisa de repertório. Para a gente solucionar o mundo, a gente precisa de repertório. Se eu ficar falando só com pessoas do futebol, eu só vou solucionar problemas do futebol. Exatamente. Então, o que eu fui fazer foi assim, então o cara ia entregar pizza lá em casa e eu sentava com o cara, como é que você entrega essa pizza aí, quente, essa chuva do caramba que você faz, aqui tem um forno aqui. O cara nem acreditava, não, mostra aí, deixa eu ver esse negócio aí. Aqui, esse aqui, tem um negócio aqui que fica aqui, sabe, aqui na moto. Aí, mas é o seguinte, se eu fizer a caminhada para lá e para cá, mas... Não, eu já pego a linha aqui da Zona Sul que eu entrego e tal. Talvez essa formação nunca vai fazer sentido, mas talvez vai ter um dia que só eu vou ter ela e eu vou ser o diferente do negócio. Para todo mundo, entendeu? Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem algo para dar. Então é isso, só que as pessoas, olha para um cara ali, esse cara não tem nada para dar para mim. Não, todo mundo tem alguma coisa. Exatamente. Então, assim, é repertório. Tu não é empreendedor, Tinga, tu é aprendedor. Eu aprendo todo dia. E hoje, qual que é o meu maior desafio hoje? É dizer não. O maior desafio hoje é dizer não. Vem coisa todo dia. Pô, Tinga, né? Dificilmente um negócio grande aqui, que parece que no estado, né? Porque eu conheço muita gente hoje. Eu tripliquei minha relação nos últimos 7 anos. Sem dúvida, assim. E, pô, Tinga, nós vamos abrir isso. Quer vir? Me ajuda nisso, conecta com isso. Cara, eu gosto que o mundo ande. Tamo aqui. Você veja que é um negócio sério, tamo no telefone do fulano. Tem vezes que eu preparo, vai te ligar o fulano, blá. Só que eu digo, cara... Sim. É que para crescer e empreender, tu vai ter que dizer não, que é o mais, tipo assim, e esse não, tu não sabe como vai chegar na pessoa. Exato. São momentos diferentes, coisas diferentes. E, cara, se tu falar sim para todo mundo, tu vai ficar derrapando. Exato. Tu tem que dizer não, como eu falo do empreender, que empreender dói, a dor também vai ter tu dizer não para um amigão teu, cara, não posso por causa disso. Então, dentro disso, cria, não digo inimigos, mas as pessoas começam a olhar diferente, manda energia ruim, ele mudou. Mas talvez naquele momento, aquele grupo ali já não te serve. Cara, porque senão a gente não busca evolução, né? A gente vai ficar na mesma, senão o 20 não vai crescer, senão o 20 não vai ser o melhor restaurante do Brasil, as tuas coisas não vão prosperar, porque tu tem que estar quebrando barreira todo dia. Se acomodar, cara, tu fica, olhou pra trás, passou alguém. Às vezes nem tudo é bom que se apresenta é bom. Exato. Às vezes tem coisa que é boa e que, pra mim, tem dinheiro que é caro. Tem dinheiro que você vai ganhar que é caro. Tu ganhar esse dinheiro. Cara, olha, isso aqui vai dar dinheiro. Cara, mas não é pra mim, eu sempre falo, cara, eu como no máximo 2 bifes, eu durmo numa cama,
eu não dirijo 2 carros, eu não visto mais que 2 sapatos, um em cada pé. O bico fino aquele. Cara, é isso. É que se a gente não se controla, a gente entra num ciclo assim que a gente começa a querer as coisas que não são pra nós, cara. Vai dar bilhões. Cara, não. Beleza. Pra quê? Eu tava na bola. Até. Eu falo pros caras, Exato. Até aproveitando, Quero um tempo, né? Quero curtir, aprender. aproveitando falar Ser dono nisso, do tempo, né? aproveitando falar nisso, tempo a gente não tem um apoiador aí do nosso podcast, que é a KTO, que é um parceirão nosso aí, tá junto aí com a gente. E a gente tem idealizando o nosso projeto, a gente conversou bastante com o Cássio lá, então mandar um abraço a toda a equipe da KTO. E a gente tem uma pergunta aí para fazer para cada um de vocês. Quero começar com o Índio. Pegando esse gancho, Índio, onde é que foi o momento assim que tu acredita que foi a grande aposta que tu fez, que tu viu que aquilo ali foi o que virou o jogo, assim? Qual foi a aposta que poucos fariam e tu foi ousado, fez e deu green? Então, que aula, né, galera? O all-in da tua vida. Passa o tempo a gente O nem all-in vê. da tua vida. Qual foi? Tem vários exemplos, mas tem um que tu teve que... Ou é agora, não é? Exato. Cara, foi há 7 anos atrás. Olha só que coincidência, né? Em 2015. Eu tenho 2 momentos, assim, icônicos na minha vida, que foi a saída da drogadição, que eu olhei no espelho, uma vitrine, e eu não sabia se aquele ali não era mais... Esse não é o Rodrigo. Tu morou na rua também, né, Índio? Morei na rua. Dentro dessas loucuras. Por causa das loucuras, isso aí, por causa da drogadição ativa. Tive nessa condição aí de morador de rua por um período, né? E justamente nesse período eu olhei, eu tava na rua assim, olhei, não me lembro se era um espelho, se era uma vitrine, e, cara, esse não é o Rodrigo. E aí eu fui buscar a recuperação, né? Eu já sabia o caminho, já tinham me apresentado o caminho, e naquele momento eu decidi que aquilo dali eu ia deixar para trás e ia trilhar outro, com muita dor, né? Mas, a partir daí, completei esse vazio com muito trabalho, né? E uma das coisas que eu levo para a vida e que meu pai me ensinou é justamente, né, não ser mais um e ser o, né? Para ti e na vida das pessoas, né? Junto com as pessoas. Mas, sobre all-in, apostar tudo, teve um momento da minha vida em que eu tava... fui garçom, fui gerente, fui lavador de prato, cozinheiro, faxineiro, office boy. E aí, a partir disso, né, esse relacionamento com as pessoas e fez com que eu tivesse um momento de vida em que tinha amigos meus que estavam abrindo bar, restaurante, e aí diziam assim, ô Índio, tô abrindo um bar, quantas geladeiras eu boto, que é a pessoa lá da companhia tal, da companhia tal, né? Consultoria. Aí eu falava, não, esse aqui, bota tantas pessoas, desenha o teu bar dessa forma, quebra aquela parede. E mais uma vez meu pai foi lá e disse assim, filho, tu já ouviu falar que isso é consultoria? E aí consultoria, aí eu escrevi no Google, me lembro bem, peguei um computador lá, um notebook emprestado, escrevi no Google consultoria. O que é consultoria? E comecei a estudar isso. Eu disse, opa. E o meu pai disse, sim, isso tu pode ganhar dinheiro. Aí, comecei a escrever o que é consultoria. Aí comecei a entender, é realmente o que eu estou fazendo hoje, ajudando as pessoas a construir o seu negócio naquele momento. Como montar uma consultoria? Escrevi de novo no Google. Como montar uma consultoria? Porque eu não conhecia consultores, né? E aí, como montar uma consultoria? E ali estava, passo a passo, estudo, né? Módulo 1, módulo 2, e aí montei isso. Aí, a partir daí, eu comecei, daí chegava lá o Paulinho, Índio, eu quero montar um bar e tal, meu, assim, é tanto a hora. É tanto a hora. E, cara, e aí foi acontecendo, sabe? Montei, assim, um projeto de vida. Eu tava feliz com aquilo naquele momento. Porém, ele tinha fim, né? Era começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E aí, quando tinha o meu retorno lá, depois de 3 meses, não tava semelhante àquilo em que a gente tinha combinado.
E eu já não tinha mais um poder de decisão dentro daquele negócio, naquele momento. E o empreendedor também não queria me pagar mais, porque era aqueles 3 meses, né, Paulinho? Tu só paga, e aí... já aprendeu também? E aí já aprendeu também, já soube o caminho. E feito isso, né, foi um momento também de mudança de vida, que eu recomecei a vida, né, junto com a Carol. E aí, velho, teve um momento que dessas daí, um dos guris, um dos sócios do 20, tava num projeto que eu tava inaugurando e disse, ô, Índio, vem cá, o que tu tá fazendo? Eu disse, tá fazendo consultoria. Feito cheio, né? Desde a palavra lá lembra do que eu falei lá do feedback, tô fazendo consultoria. Essas palavras te engrandecem, né? Foi pegando esse gancho. Tô fazendo consultoria aí pra bar, restaurante tá abrindo, fez em tal lugar. Olha só, nós estamos abrindo uma hamburgueria ali no Moinhos de Vento. E, tu sempre nos atendeu bem onde tu tava, sabe? Vamos lá trocar uma ideia. E aí eu fui, né? E chegando lá, um projeto audacioso, né? Onde se venderia um hambúrguer, um espetinho de filé e um sanduba num lugar de, vamos lá, 80 metros quadrados, no máximo, um corredor, assim. E um modelo único para gastronomia de uma escola totalmente diferente do que eu vinha, que era de serviço de mesa, garçom, pedido, 10%, que era o que pagava o salário, que era, tu vai no caixa, tu paga, tu é chamado num megafone, no pátio, entre as mesas, pelo teu nome, e tu mesmo retirando o balcão. E eu, mas isso não vai dar certo. E no lugar, né? O lugar mais chique da cidade. Isso, no bairro Moinhos de Vento, que é um bairro nobre em Porto Alegre, e sendo que naquele lugar tinham vários outros estabelecimentos que já tinham testado ali, não tinha dado certo. E aí eu, vou prestar essa consultoria, mais um dinheiro que eu vou ganhar, né? Aquele pensamento às vezes míope, porque eu precisava também naquele momento. Claro. Então era esse o meu pensamento, sim. Eu estava recomeçando a minha vida, morando ali no Morro da Cruz, em época, junto com o Carol. E aí, cara, inaugurou um sucesso. Eu disse, olha só, esse negócio é legal, né? A marca, né? Até o momento eu entendia que aquilo dali era um restaurante e um bar, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a entender com os sócios que era uma marca de um lifestyle de um gaúcho contemporâneo, que vivenciou outras experiências fora do estado, de mentes e fronteiras abertas, né? E que aquilo dali era a extensão da casa dos amigos, porque realmente quem estava indo lá era somente os amigos, as pessoas que moravam no bairro. E o interessante disso tudo é que eu não fazia parte dessa bolha, eu estava inserido, né? Porque eu venho de uma outra realidade, né? E eu soube me posicionar, que eu não faço parte, mas estou inserido, né, naquele momento. E aí, um sucesso, sempre cheio, era o bar mais badalado da cidade. Que mais vendia cerveja? Que mais vendia cerveja do Paraná para baixo. Cara, os caras bebem aí, Tiga, no lugar de 80 metros. Isso. E aí, velho, teve um momento que os guris me chamaram assim, o Márcio, o Pedro, o Ricardinho, em época, olha só, em X tempo, em X anos, vão abrir X lojas iguais a essa. Se a gente, exatamente assim, se a gente for te chamar para cada loja que a gente for abrir e tu prestar uma consultoria... Não tem tempo para isso também. Oi? Tu não vai ter tempo para isso, né? Trabalha pra caramba. Exatamente. Aí, se a gente for em cada loja te chamar, não é mais fácil tu estar já com a gente. A gente te abre uma oportunidade aqui de percentual dentro da sociedade e a gente constrói essa história juntos. Pagando com trabalho. E aí eu fui em Carol, tipo assim, começando a vida. Amor, olha só. Surgiu uma oportunidade assim, lá com os guris do 20. Eu vou largar tudo de mão, tem essas consultorias aqui para entregar. Talvez a gente não chegue nesse dinheiro agora, que a gente está tendo hoje, talvez a gente tenha que passar por alguma situação. Essa conversa foi o teu all-in, então. Aí foi... Um dos meus all-in foi essa conversa. E o legal disso tudo é que ela disse,
eu tô contigo. Pra o que for. Se der certo ou se der errado. A maioria é saber como, pô, mano, não vou ganhar nada agora. É. Porque assume o compromisso, mês, cara. Né? E aí, isso daí foi agradecedor que eu tomei essa decisão, daí voltei, sei lá, 3, 4, 5 dias depois, porque fui construindo esse pensamento, né? Tá, mas o que a gente tem de conta pra frente? O que a gente, né? E pensão, e essas coisas todas. Como é que eu vou fazer? Passei por dificuldade, sim. Aí a gente combinou lá, e aí, só que eu disse pros guribá, mas eu não tenho dinheiro, velho. Esse dinheiro que vocês estão pedindo aí pelos percentual aí, cara, não tenho. Paga o teu trabalho. O negócio vai dar lucro. O lucro ali, o teu percentual, a gente absorve de uma maneira bem sadia, foi. E aí eu entrei dentro do grupo 20/9 com o meu trabalho. E isso eu falo com muito orgulho. E ali foi o meu all-in. Né? Real, assim, de tomar de decisão, mudada de mindset. Mudei meu mindset também, meu pensamento bastante. Ah, inglês. Ah, desculpa. Mudei meu pensamento. Mudei meu pensamento. Mudei um pouco da minha cabeça. Fale e eu traduzo. Ele tá falando. Isso aí. Vamos combinar assim? Tá. Mudou a cabeça. Mudei, tá. Né? E aí, cara, foi nesse momento e todo o grupo aí, feliz pra caramba. A gente tá... E o que é o 20/9 hoje? O que é o que virou aquele restaurante de 80 metros quadrados? Cara, hoje nós somos um grupo de gastronomia, né? Na realidade, somos uma marca, né? De um lifestyle. Lifestyle é... Traduz. Life, pá, nem sei. Estilo, Paulinho. Se eu não sei, tem uma grande chance de uns 80% da população não saber. O lifestyle do A gaúcho. massa, eu sou a massa do povão. Você não sabe o que é Lifestyle. Tá pensando que tá falando em Fashion Week. É moda. Então, cara, assim, de um gaúcho contemporâneo de mentes, fronteiras abertas e com um propósito, né? E aí a gente começa, né, a construir missão, visão, né? E construir um pedacinho do mundo que a gente quer viver, menos fechado, mais sangue bom. Né? E aí, como é que tu faz isso, né? Na prática, né? Cuidando, sim, não só do cliente e das pessoas que estão frequentando nossos restaurantes, né? Que hoje nós somos 6 restaurantes, 6 operações aí no Rio Grande do Sul, mas sim também das famílias que estão ali conosco, né? Que hoje são 270 famílias direto. Se vocês parar para 200 famílias, 4 por 200 família? pessoas vezes 4 aí, eu sou bom de matemática. Quase Dá 1.000, não, dá 800. 800 pessoas. São 800 pessoas. Então tem o 20/9 do Iguatemi. Qual mais? Começou em 2015 lá na Hilário. Na Hilário. O modelo casual food pro churrasco, vamos dizer assim. Sim. Aí surgiu uma oportunidade no 20/9 ir pro Iguatemi para migrar esse público que estava ali na Hilário. Que aí foi um all-in da empresa, Aí né? foi um all-in da empresa, Loucura. real. Saímos de uma operação de rua, modelo casual food, chamando no megafone, para dentro de um shopping center. O mais chique da cidade. Né? E esse shopping vai lá e nos convida realmente para ter uma operação dentro, no mesmo modelo do 20/9 da Hilária. Aí que legal, né? Não, trazer esse mesmo modelo, chama, né, e tal, pelo nome, para retirar o pedido. E aí a gente se olha e diz, não, mas aqui vai ser diferente. Aqui a gente tem que mudar. Entendeu o mercado. Tem que ter a cabeça aberta pra mudar, né? E aí que tá, né? Cabeça aberta para mudar. E a gente mudou o modelo de serviço. Lá tem serviço de atendimento de mesa. E aí surgiram mais outras oportunidades, que é o Cais Embarcadeiro. Né? A gente abriu em 2021 ali, em meio à pandemia. Depois veio a operação do 1835, que é lá em Canela. Né? Uma operação que é uma outra marca, né? Nossa, dentro do grupo. É o grupo Manda Brasa, vamos dizer assim, né? Que tem 20/9, 1835. Tem o 20/9 da Praia de Atlântida, num ponto icônico, né? Que é o Bali High. Né? É o único, acredito que seja o único. Como é que eles chamam lá? Beach Bar? Uhum. Beach
Beach é o quê? Restaurante na beira do mar. Beach, eu achei que era beach tênis. É o único beach bar que tem na faixa de areia do litoral gaúcho. Depois o Mercado Paralelo, que está bem na frente do Instituto Caldeira, que é um hub de tecnologia e inovação, né, do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem uma operação ali também. E é isso. Então aí as 6 operações. Se eu não perdi alguma, né? E outras vindo, né? Tem outras vindo, né? A gente está olhando bastante para o mercado. O mercado olha bastante para nós, a gente olha bastante para o mercado, mas tem que tomar a decisão correta nesse momento. Que esse é outra virada, né? Outro all-in do grupo também, né? Porque se a gente realizar o plano que a gente está desenhando aí, a gente vai trabalhar mais. Isso é sabido. Demais. E o teu all-in, PC? Qual foi o all-in da tua vida? Cara, é tanta coisa, assim, é difícil de nominar, assim, acho que meu all-in foi, voltar a estudar, cara. Por quê? Porque ali me gerou um senso de como é que eu posso falar, de coragem, né? Porque tu imagina assim, né, Sobe? 2015, centro de Porto Alegre, Andradas de Neves, não passa carro, largava o carro no Rua da Praia, caminhava 50 metros, menos de 100 metros até o Monteiro Lobato. Os 100 metros mais longo que eu já percorri até hoje. Nem nossos intervalados do Paixão era tão longo. E vê de tudo nesse. Fiquei intervalado? Via de tudo. É correr. Trabalho físico. Então, assim, eu caminhava 50, 70 metros até o colégio. Andradas de Neves, centro. Gritaria dos guritos, sabe como é que é? Um volta pro Grêmio, outro volta pro Inter, outro zoando, vai estudar. Outros... Vem aqui pro bar. Outros vêm pra, porra, caralho, será que é ele? Não é? Cuida da carteira. Um dia eu vê de tudo. Boca, pra tentar, assim, né? Porque eu tinha uma mistura de muito sentimento ali. Eu tinha vergonha, eu tinha me sentindo corajoso, me sentindo herói, me sentindo, por que eu não preciso disso aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu, caminhava ali rápido, tentava assim. E aí quando eu entrava dentro da escola, eu falo, puta, tranquilo já, ninguém tá vendo. Aí tu imagina, tá dentro da sala de aula assim, escuta, né, os fantasminhas. Pô, será que é o Tinga? Aí outros, não, deve ser ele. Não, mas será que o negão é tão burro igual nós? Pô, quem tá sério, a galera. E eu, vontade de rir, ao mesmo tempo me sentindo, o que eu tô fazendo essa porra? Eu preciso disso aqui, pensando. E aí entrava o professor, ou a professora. Aí começava a falar o conteúdo. Você imagina, você não tá entendendo bosta nenhuma. A cabeça ali é mil. Tô perdendo tempo, mano. Tô perdendo o maior bem do ser humano, que é o tempo que eu tô fazendo aqui e tal. E aí eu fiquei uma semana assim, eu lembro que a primeira vez que eu levantei o dedo, falei, professor, não tô entendendo isso aqui. Foi tão legal que apareceu várias gente para ajudar, e eu ali que eu entendi que, que move o mundo é as perguntas. Ter coragem para perguntar. E nesse dia que eu perguntei, eu desci, tava esperando, porque ou eu largava o carro no Praia de Belas, ou o Sandro, o motorista, me levava. E o Sandro tinha me levado e me largado ali, me pegava na frente do Santander ali, cultural. O cultural ali. E aí, esse dia, pergunto para ele, para um amigo nosso em comum aqui. Cheguei ali, tava o Babão, com a Mauri. Tava saindo dentro do Santander. O que tá fazendo aí, meu? Tal. A gente não era sócio ainda numa loja, depois que a gente virou sócio na loja, acho que foi em 2016. Aí ele, o que tá fazendo aí, tal. A gente era conhecido de vizinho de praia de anos. Eu falei, meu, cheio de vergonha, né? Tô estudando aí. Ele, do caramba, meu. Porra, que tá louco, isso aí vai mudar a tua vida e tal. Nossa. Aí eu falei, que bagulho legal esse aí, meu. E aí eu chegava em casa, que a minha mulher me incentivou pra caramba, né? Aí foram 2 pessoas que me incentivaram a estudar, como é importante. Por isso que eu digo assim, o futebol foi muito bom, que eu fiz muitos amigos, aprendi pra caramba, tenho uma gratidão eterna no futebol. O primeiro cara que me falou pra estudar, cara, foi o Clayton. Meu Clayton, negão, pô, tu conhece todo mundo, tal, meu. Clayton? Meu Clayton. Eu entendi essa aí. Ele... Que vê, nós... eu entendi essa aí. E quanto eu entendi ele falando? Meu Clayton, eu só entendi que era pra estudar. Aí, pra estudar. Ele foi, conversou com a Milene, e a Milene ficava me incomodando pra voltar a estudar. E eu achava, né, o Clayton falou com ela um dia, ele foi lá em casa, foi um dos caras que foi lá em casa, eu tô pensando o que eu vou fazer, blá, blá. E aí ele me falou, volta a estudar, tu conhece todo mundo, cara. É só tu voltar a estudar, tu vai ver o que...
E aí eu fui. Aí nesse dia que eu saí da aula ali, que eu tava assim meio, cara, não sei se eu vou voltar mais nesse negócio aqui e tal. Aí o Babão falou, cara, que negócio legal e tal. E aí eu vi que, pá, isso é tão bom, os caras ficam felizes de o cara tá voltando a estudar. Então, assim, ali me deu coragem para sentar. Então, a partir dali, eu tive coragem para me inscrever numa palestra lá em São Paulo e assistir, de sentar e ligar para um cara. Eu falei, meu, pá, preciso aí aprender, eu não sei. Então, para mim, o all-in, a grande jogada, foi eu ter ido no centro de Porto Alegre estudar. Não é fácil, meu. A gente, como eu falei, o futebol, ele te leva ao pico da vaidade. Eu sempre digo que destrói o ser humano é a vaidade. A vaidade é importante, todo mundo tem. E é o sonho de todo mundo ela. ser jogador, né? Então, a gente fica grande, assim, essa ilusão. E tu imagina, pô, eu joguei ali, joguei no Grêmio. Onde o cara vai, não tem como... O cara, todo mundo conhece o cara de alguma forma, ou conhece o cabelo do cara, ou acha que conhece. Aquilo que não conhece, fala, mas eu já te vi em algum lugar. Uhum. Então não é fácil tu fazer isso. E eu lembro que aquilo me gerou coragem, entendeu? Tu voltou para 15 anos de idade, cara. Voltar a estudar. Muita humildade. Me deu esse... Cara, se eu fiz isso aqui no centro, eu posso ir em qualquer lugar e falar que quero aprender. Então isso virou uma naturalidade para mim, entendeu? Então acho que isso foi o que mudou tudo. Mudou toda a história. Foi ter eu voltado... Demais. O centro estudar. Demais, gente. A gente vai indo pro final aqui, mas agradecer vocês aí Sério? por ter vindo. Não, mas Já estamos aqui há 2 horas e meia. Eu tenho, rapidinho, perguntas. A quem tu é muito agradecido? Rapidinho. Porque eu acho que agradecer é muito legal. Hoje, eu tô tentando agradecer o máximo de pessoas que me ajudaram. E eu acho que... A quem tu é muito agradecido na tua vida? Pode ser até egoísmo, né? Mas acho que primeiro a mim. Né? Tá certo. A Deus, sim, né? Sobretudo. E eu tenho momentos na vida que a minha família, por ter me dado base, eu tive base familiar. Mesmo morando dentro de uma comunidade, tive base familiar. Depois ela se desestruturou na separação dos meus pais, mas eu tive base familiar. Eu tive referências boas com a minha família, né? Agradeço muito a minha família, aos meus filhos, né? Cacá, Gustavo, Maria Eduarda e Antônio. As pessoas que apostaram em mim, né? Como me dando um emprego, primeiro. Né? Que acreditaram que eu poderia entregar aquele contrato de trabalho que eu combinei ali, né? Que chegar a tal hora, sair tal hora, entregar aquilo. Cara, tem uma galera aí, velho. E tem o Jorge Aita, que pra mim é um guru dentro da gastronomia. Né? Me ensinou muito. Tem vários nomes aí, eu vou estar esquecendo. E a vocês aí que hoje estão cada vez mais presentes na minha vida. Esse cara aqui, real, velho, sabe disso, né? Tinga Futebol Clube, onde o Paulinho ia, eu torcia por ele e a gente não estava conectado. Nos reconectamos agora. Né? Rafa, é foda. Eu tô dando meu all-in agora, entende? Eu tô aprendendo agora, eu tô nessa função da minha vida. Danilo com essa cabeça aí, velho, tu tá louco, meu. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. A minha esposa que tá ali segurando junto comigo essa minha caminhada, né? E minha mãezinha que tá no céu hoje e meu pai. Amém. Da longa. Isso aí. Tu, PC? A mãe do Índio esteve com meu pai nos últimos dias, né? É verdade, pô. Pá. Né? Tem mais essa aí juntos, né? A gente pode conversar um monte. Eu queria que tu falasse a história do gaúcho pagando a conta da luz, a luz cortada, mas não dá. E os gatos? E a quem tu é muito agradecido? Cara, eu sou um recorte de muita gente. Aqui tem muita, na nossa cabeça aqui tem um pedacinho de muita gente, muito mesmo. Eu sou uma mistura de muita gente que eu fui conectando, cada um me deixou uma coisa. A maioria, né, o que fazer, uns que não fazer. Tudo é importante. Muita coisa. Eu agradeço, cara, a melhor maneira de agradecer todo mundo é agradecer a Deus, né, por botar 2 mulheres assim que foram importantíssimas na minha vida. Né? Eu fui formado por 2 mulheres, uma foi a minha mãe, né, e outra foi a minha esposa.
né? Porque não é fácil, cara. A gente só joga, né? Quando a gente está 20 anos jogando. Se a mulher não for parceira, acaba com tudo isso, né? Se não tiver a mesma linha, se não tiver, né? Então, assim, agradecer a Deus por colocar 2 mulheres assim. E aí, depois, as outras pessoas que foram sendo conectadas. Eu aprendo todo dia. Eu sou um recorte, mas se fosse por agradecer diretamente, Deus por colocar 2 mulheres assim, a dedo assim, na minha vida. Eu tive uma formação até os 15 anos com uma mulher, que era minha mãe. E depois... Te entregou pra Milene. E depois... E hoje tem filho de 20 anos aí. Jesus amado. Dois meninos aí que vá. Tá, massa. Valeu a pena. Vale a pena. A gente poderia ficar aqui o tempão, né? Mas é muita história, é muita coisa. Mas obrigado a vocês por... Não só por isso. Hoje aqui a gente está tentando ajudar alguém lá. Mas eu agradeço pelo dia a dia, pelos ensinamentos. Liguei para ele para saber como eu deveria proceder no meu pós-carreira, né? Dentro do que eu pensava. Tu, a minha inspiração hoje. Isso aqui virou pai, né? Então mudou a vida completamente. A gente vê um outro propósito. Sim. E obrigado pelos bastidores, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Sobs. Bom. Cara, o que tá sendo mais, para ti, mais difícil nesse primeiro ano de aposentadoria, assim? Que nem ano deu, né? Quantos? 6 meses? Daqui a pouco bate um ano. Mas eu me preparei uns 5 anos, né? Psicólogo, essas coisas, larguei a internet também. E olhei pra frente, eu não tenho saudade alguma. Eu ouso a dizer que se eu soubesse que era bom assim, eu poderia ter parado antes, sabe? Porque tá tão legal, tô olhando pra frente. Não tô ganhando R$1 ainda, né? Eu abandonei o futebol, poderia estar jogando bola, tive convite para seguir jogando, mas eu optei por essa vida, que é aprender, ensinar, sei lá, impactar. Futebol seria mais fácil, né? Por isso que eu falo que é o meu all-in hoje. Eu tô indo no mais difícil, eu tô nascendo de novo. Eu sou o Tinga há 7 anos atrás. Então, o mais difícil é empreender, é impactar e fazer as coisas darem resultado, né? Jogava bola, tu só ganha. Tu tem o teu salário e tal, agora tu sai do negativo, tu tem que pagar toda uma folha, tu tem que fazer... Nós temos negócio junto, então, tipo... Tu já sai errado. Aí tu tem que pagar, aí eu entendo a comemoração, mas isso tá sendo tão prazeroso, cara, porque eu levo na minha vida que a gente aprende com derrotas, ok. Mas, valorize a vitória. Porque se tu valoriza a vitória, tu sabe que tu ganhou. Hoje as pessoas ganham sem fazer força, então eles não dão valor pra vitória. Então, se tu dá valor pra vitória, tu sabe tudo que tu passou pra chegar naquele momento ali, e tu sabe que a partir dali é um outro passo pra cima. Que é o empreender, abrir portas, vamos. Eu acho que é isso, cara. Mudou completamente minha vida, mas eu tô super, super feliz, assim. Muito bem mesmo. Eu tirei um peso, eu não erro mais, a culpa não é mais minha. Hoje as pessoas também até do rival, né, falam bem, porque eu nunca zoei, eu nunca fiz nada. Então é um legado do futebol que eu trago para a vida. E eu quero abrir essas portas que a vida me deu. É importante, eu te fiz essa pergunta porque eu até poderia criar isso, né? Mas eu acho que não dá para te abraçar tudo, né? Eu acho que precisa bastante, assim, de atletas que viraram ex-atletas como nós, né? Para mostrar que a vida não acabou, entendeu? Pô, 37 anos, Tinga. Sou novo, a gente acha que é velho, né? Não, 37 pelo amor de Deus, cara. Para empresário, você está iniciando a vida. Exatamente. E para a nossa vida, né, útil, acabou. A única coisa que a gente sabia produzir, que era futebol, ela acabou. Então, eu acho que por isso eu te fiz essa pergunta, porque eu acho muito importante, né, cada vez mais tu te posicionar dessa forma, mostrar que tem a vida, tem prazer igual, tem uma outra, né, tem outro jeito de seguir a vida, que o futebol nos deu muito, né, e acho que a gente pode contribuir agora é com essa nova geração que vai vindo, eles entender que, cara, tu não morreu, né, não morreu, o futebol parou, mas tu não morreu, né. Demais. E que tu viveu 40% da tua vida, tem mais 60% para viver e é muito... E que é caminho e mostrar a realidade, né, que não é tão fácil assim, é cruel. Então... Obrigado, velho. Obrigado. Poderia ficar aqui até amanhã.
Eu acho que Valeu, gente. Muito Ganhamos. obrigado. Então, já convido a todos a se inscrever aqui no nosso canal, quem está olhando no YouTube, quem está ouvindo tem que no fazer Spotify, Deve pode compartilhar aí. Foi um prazer aí, né? O Sobs já agradeceu, mas quero agradecer também, Índio, Tinga, Sobs, pelo tempo, por estar compartilhando com mais pessoas. E esse é o intuito do nosso podcast, fazer com que a gente impacte as pessoas de forma positiva, trazendo história boa, inspiradora, para que a gente consiga fazer cada vez um país melhor, uma sociedade melhor, mas principalmente lares melhores, né? Família melhor, que a gente começa com o nosso papel e aí tudo vai acontecer da melhor forma possível. E até o próximo encontro. Valeu! Obrigado. valeu.